Paz, igreja? Tá fraco, hein? Paz, igreja! Aleluia! Agora deu ânimo. Glória a Deus, muita alegria estar de volta aqui em casa, depois de Quelimane, Moçambique e Cascavel. Se livrar desses dois lugares é difícil. Mas estamos muito felizes e o Senhor tem feito grandes coisas na vida da minha família, naquilo que Ele tem proposto, a gente tem buscado viver isso e temos o privilégio de fazermos parte de um corpo pastoral que tem nos acompanhado nesse processo todo. Amém? E eu gostaria de compartilhar uma palavra, mas antes eu quero compartilhar um dom de música com os irmãos. Então vamos lá. Peço para aumentar um pouquinho o volume. Yeah! Estou cansado de viver nessa vida rasa. Mas agora quero ir mais profundo. Porque eu sei que existe um rio que sai do trono do Senhor. Com águas profundas que começam no tornozelo, no joelho, na cintura. Águas profundas que mergulham o corpo todo. É nessas águas que eu quero entrar. E ser mergulhado e perder o controle para o Espírito Santo. Yeah. Leva-me, oh meu Deus, leva-me. Yeah. Eu quero ser como meu Pai. Leva-me, Deus, mais profundo. Quero ser como Tu, viver como Tu. Leva-me, Deus, mais profundo. Sim, Senhor, eu quero ser como Tu, Senhor. A minha vida Te pertence, Pai. E eu Te entrego ela definitivamente. Leva-me, oh meu Deus, leva-me. Leva-me, oh meu Pai, leva-me. Yeah. Escuta só essa. Por muito tempo atrás eu andava numa vida perdida, desgarrada como ovelha sem pastor. Mas um dia vi a luz brilhando lá na cruz. Era o Senhor Jesus salvando a minha vida. Foi o melhor que me aconteceu quando o Senhor Jesus veio lá do céu, trazendo liberdade, apagando a maldade, ensinando santidade para toda a humanidade. Eu criei, decidi seguir. Hoje estou aqui adorando a Ti nas minhas necessidades. Eu clamo a Ti na minha aflição. Tu responde a mim quando peço ajuda, vem me socorrer. Assim como Jesus falou, estando lá na cruz. Nas Tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também entrego o meu. Tudo que falares, eu vou seguir. Tudo que mandares, eu vou cumprir. Para que seja feita a Tua vontade em mim. Eu quero ser Teu filho amado em quem Te comprases. Aonde for, onde estar, ouvir a Tua voz, mas também obedecer. Criar um novo ser dentro de mim. Oh my God, chega de ser raso. Agora quero ir muito mais profundo. Oh God, chega de ser raso. Tem muito mais no Senhor para nós. Senhor, não permita que a gente esteja no raso. Oh my God, chega de ser raso. Agora quero ir muito mais profundo. Oh my God, chega de ser raso. Agora quero ir muito mais profundo. Leva-me, oh meu Pai, leva-me. Leva-me, oh meu Deus, leva-me. Leva-me, oh meu Pai, leva-me. Chega, 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 chega. Leva-me, oh meu Deus, leva-me. Leva-me ao mais profundo, Senhor. Leva-me, Deus, mais profundo. Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Esse tem sido o clamor da minha alma. O que eu alcancei até hoje, que seja uma ponte para alcançar muito mais. Porque o meu Deus, o nosso Deus, nosso Pai, é Pai do pão quente. Foi isso que Ele disse, pão nosso de cada... O pão de ontem, o Pai não serve para você. Ele faz o pão para hoje. E cada dia a gente tem que clamar, Senhor, eu quero o meu pão de hoje. Eu preciso do meu pão de hoje. E eu queria compartilhar com você sobre a autoridade no Senhor
e a ousadia na fé. A gente precisa disso. Precisa de mais autoridade, mais ousadia na fé. Quando a gente olha para o contexto de vida que temos vivido hoje, olha para o mundo o que é. Precisa de pessoas que entendem, que se arraigam, que se enraizam na autoridade do Senhor Jesus. E na autoridade de Jesus, se aprofundem na fé e tenham ousadia para estabelecer a vontade do Senhor. Abra comigo Marcos. Marcos capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 20. Quem puder, tiver tempo em casa, pode ler o capítulo todo. É impressionante. Mas nós aqui vamos nos ater mais a partir do versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro lembrou-se, disse a Jesus: Mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu asseguro a vocês que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que falou vai acontecer, assim vai acontecer. Portanto, eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim vai acontecer com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês também vos perdoe. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês não vos perdoará os seus pecados. Aqui fala de um cenário, na verdade começa no capítulo 10. O Senhor Jesus estava na cidade de Jericó com os discípulos. Quando a gente fala de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, muitos de nós nos lembramos só quando ele entrou e as pessoas foram cantando, Hosana, mas na verdade o cenário já tinha começado em Jericó, onde o cego Bartimeu ouviu que Jesus estava por ali, queria ser curado, queria que a sua situação fosse revertida. E quando ele ouviu que Jesus estava lá, ele começou a gritar. Aqui está o detalhe. O grito dele era: Jesus, filho de Davi. Aqui em Jericó, estava começando a invocação messiânica de Jesus, começando por um cego. Aqui também está a ironia de Deus. Até o cego sabe que quem está passando aqui é Jesus, filho de Davi. Até o cego sabe que quem está passando é o seu rei. E os que têm olhos não conseguem perceber isso. E aí depois Jesus cura o homem e continua a viagem dele. Passa por Betfagé e depois Betânia e entra em Jerusalém. Mas antes de entrar em Jerusalém, o Senhor pediu a 2 discípulos para irem pegar um jumentinho para cumprir a passagem de Zacarias 9:9, que fala que o seu rei está vindo humildemente sobre um jumentinho. E, encurtando a história, Jesus entra em Jerusalém e a Bíblia diz que
Quando o Senhor Jesus entrou, aproximou-se ao templo e começou a olhar o cenário do templo. Começou a olhar tudo. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou olhando. Eu não sei se foi uma manhã inteira, ou foi uma tarde inteira, ou foi o dia inteiro. Mas a Bíblia diz que Jesus estava olhando tanto, e ele desejava fazer alguma coisa, porque o ambiente estava muito feio, só que ficou tarde. Aí ele decidiu pegar os discípulos e ir para Betânia, onde estavam os amigos íntimos dele, Lázaro, Maria e Marta, junto com os discípulos. E quando já estavam indo, de tanto ele ficar em Jerusalém diante do templo, olhando o cenário, ele não comeu nada. Ficou com muita fome. E quando estavam passando, indo para Betânia, ele viu uma figueira. A figueira estava coberta de folhas, com a aparência de que estava com fruto. E Jesus pensou, eu vou lá, pego figo para comer, me saciar. Devia também estar cansado. E quando foi lá, a Bíblia diz, não encontrou fruto, porque não era o tempo. A Bíblia deixa bem claro. E Jesus fica bravo e amaldiçoa a figueira. Se nós olharmos com o nosso olho humano, a gente iria julgar da seguinte forma, mas foi injusto. Não era o tempo. Por que amaldiçoar a figueira? Ela nem tinha culpa. Não era nem o tempo. Só que, na verdade, existe um cenário. Naquela época, havia também produção de figos fora do tempo. E um dos sinais de que uma figueira esteja produzindo algum fruto fora do tempo era a folha. Ou seja, aquela figueira estava mentindo. A figueira foi amaldiçoada porque ela estava mentindo que tinha fruto. Agora, o Senhor Jesus sabia, Ele sabe tudo. Ele sabia que lá não tinha fruto. Mas o Senhor Jesus usa esse cenário para dar uma lição de vida. Se você ler em Isaías, em Jeremias, a figueira é símbolo do povo de Israel. É símbolo do povo de Israel. Assim como Jesus estava olhando para o cenário do templo, do povo, e viu que o povo fazia ceninhas de religiosidade, na verdade não tinham nada de fruto. E Jesus transporta essa imagem para a figueira e dá a lição de que quem vive dessa forma, o seu destino é maldição, é secura, é acabar. E aí, depois de amaldiçoar, Jesus continua com seus discípulos até Betânia. No dia seguinte de manhã, voltam para Jerusalém. Aí foi onde Pedro se lembrou da figueira. E disse, Senhor, a figueira que você amaldiçoou, olha, está toda seca desde as raízes. E o Senhor Jesus olha para ele e diz, se vocês tiverem fé em Deus, todo o cenário que eu vi ontem era cenário decadente, onde fé em Deus não tinha de nada. Não havia fé em Deus, todo aquele cenário que eu vi ontem. Se vocês se alinharem àquele cenário, vocês vão morrer espiritualmente, assim como essa figueira. Mas se vocês alinharem a fé de vocês, se desfazerem desses embaraços
cinematográfico ali. A devoção de vocês não terá fruto. Mas se tiverem fé em Deus, vocês vão falar para esse monte: sai daqui, se joga ao mar, o monte vai obedecer. Amém? Você vai falar para esse monte: sai daqui, jogue-se ao mar, e esse monte vai obedecer. Qual monte? O monte da falsidade. O cenário que Jesus estava falando era isso. Essa religiosidade vazia é um peso sobre as pessoas e elas não conseguem avançar para coisas profundas que Deus tem com elas. Primeiro precisam tirar esse monte. E só é possível se a gente alinhar a nossa fé em Deus. O templo do Senhor virou mercado. Isaías diz que o templo do Senhor era casa de oração para todos os povos. Agora virou mercado para todos os que estavam lá. Cambistas. E fingiam que estavam lá para adorar a Deus. E o Senhor diz: vocês não vão se alinhar a isso. Vocês estão vendo o cenário que o mundo está levando. O curso que o mundo está levando. Mas vocês não vão seguir esse curso. Amém? Agora, se você tiver fé em Deus, vai declarar. Só que ele diz assim: declare crendo que o que você falou vai acontecer. Assim vai acontecer. Você fala e acredita no que está falando e vai acontecer. E segunda coisa, não só você fala, você declara e você acredita no que está falando para acontecer. Primeiro, ligado diretamente a Deus na fé, e você declara acreditando que vai acontecer e vai acontecer, mas também você já tem certeza da tua resposta. Pode olhar aí, está dizendo exatamente isso. Você declara acreditando no que você está declarando. Segundo, já acredite que a tua resposta já foi dada. Quando você estiver orando, fala assim: Pai, já essa é minha versão santificada. Pai, muito obrigado. Só estou esperando chegar nas minhas mãos. Você já liberou. As coisas vão acontecer. E outra coisa que fala ali: se você estiver orando, ou se quiser orar, se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, conserta, perdoa essa pessoa, deixa essa pessoa te perdoar, aí você estará livre para desfrutar da resposta da sua oração. Por que o Senhor faz esse link de perdão com esse cenário? Como eu disse, desde Jericó, Jesus já estava sendo declarado como rei, como Messias. E o povo de Israel estava com raiva de romanos, do governo romano. E tudo que um judeu pensava é: eu quero me livrar desses romanos que estão nos subjugando, nos maltratando. Quando o Messias chegar, vai acabar com todos esses caras. Eles esperavam um Messias desse tipo. E Jesus, quando chega como Messias, ele não fala assim: oh galera, vem todo mundo comigo aqui, agora vamos arrebentar com os romanos. Não. Ele diz: venham todos e vamos perdoar romanos, porque eles vão ser nossos irmãos.
Aí judeu fica louco. Estou falando judeu daquela época, daquele momento. Ele fica louco. Mas como assim perdoar? Tem que perdoar. Se você não perdoar, pode orar o que você quiser, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Primeiro, temos que ter nossa fé alinhada em Deus. Segundo, nós temos que entrar em exercício de declaração, crendo que a gente não está falando só por falar. A gente fala, declara, porque realmente já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Essa ousadia a gente está precisando hoje. Contar alguns testemunhos para vocês. Tinha 4 casais de haitianos, que muitos aqui conhecem. Um dos casais tinha um filho. Ari está aí? Ari? Está lá. Ari era meu companheiro fiel nessa época. O Enzo não está aí. Enzo também, Mohamed. Estávamos juntos. Acho que você foi também, o Daniel foi também lá. E a gente começou um tempo de comunhão com eles, de estudo da palavra e tal. E um dos casais tinha um filho menor. Ele tinha problema na perna. E eles pediram oração para que o filho fosse curado. Nesse dia Daniel não estava. E nós oramos. E a perna da criança voltou ao normal. E tinha um outro casal, Esai. Quem conhece Esai? Esai e Juliana. O Esai, ele tinha 2 casamentos. Um casamento espiritual, lá no Haiti, e outro casamento físico com a Juliana, que todo mundo conhece aqui. Quando viram o milagre, a Juliana fala para ele, fala para o pastor sobre aquela situação de casamento. Aí Esai me fala, e eu como conheço um pouco dessa situação por causa do contexto africano, eu perguntei, você tem aliança desse casamento? Ela disse, sim. Ele foi pegar, trouxe, e eu falei, a gente vai cancelar isso agora mesmo. Nós oramos, cancelamos aquilo. E quando a gente saiu de lá, fomos, o Ari é que nos deu carona. Fomos entrar no carro do Ari, o carro não abria. E os haitianos pensando assim, agora o demônio foi lá. Foi um cenário assim, a gente teve que forçar, lembra? Tivemos que forçar a janela do carro do Ari e conseguimos abrir e entramos ali, ele nos deu carona. Fui parar no posto de gasolina e joguei a aliança no lixo. Olha, é uma coisa muito difícil de entender. Mas algumas culturas que são animistas. O que é cultura animista? É uma cultura que entende de ânimos. Ânimos, acho que eu vou explicar pelo desenho. Os irmãos conhecem desenho animado, não é? O desenho animado é aquele desenho que tem alguma coisa que permite que ele se movimente. E aí, culturas animistas são aquelas que entendem que há um espírito que paira na natureza. Esse espírito pode parar numa árvore, numa pessoa, pode parar num rio, num animal. E esse espírito, ele pode entrar na vida de uma pessoa e pedir casamento a outra pessoa. E quando sela esse casamento, sela também uma aliança espiritual. Deu para entender? E aí, o caso do Esai, que era transportado de noite para Haiti, para ter tempo com a outra esposa de lá. E depois era desativado e ele caía aqui de novo para estar com Juliana.
É louco, você não vai entender, nem eu estou entendendo. Só que o Senhor Jesus disse assim: se você tiver fé em Deus, encontre essas situações, você manda passear. Cancela. Tem gente que fica fazendo teatro. Não, é só chegar lá, manda passear, sai daqui e vai embora. Ah, mas eu falei várias vezes e não aconteceu. O que Jesus disse? Uma mulher foi pedir justiça a um juiz mau. E aquele juiz não fazia. Não respondia aquela mulher. E aquela mulher insistiu, incomodando, insistiu. Até o cara ficou incomodado, disse: vou fazer justiça para me livrar dessa mulher. E o Senhor Jesus disse: se esse juiz é mau, mas fez o que essa mulher estava rogando, quanto mais o Pai de vocês. Insistam, orem, só que com uma fé arraigada, enraizada nele. E creia no que você fala. A gente não pode aceitar cascavel cair no buraco das trevas. A gente não pode aceitar. A gente tem que andar em cascavel declarando: diabo, você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Miséria, esse não é o seu lugar. Mas o Senhor Jesus disse: isso vai acontecer se a gente acertar nossa vida no Senhor. Se desfazer daquele embaraço religioso. Aquele embaraço foi terrível. Não tinha vida. E o Senhor mostrou: o caminho, o destino daquilo é secar, é morrer. E Jesus estava dizendo: não é a vontade do vosso Pai que vocês morram. Não é a vontade do Pai que vocês sequem. Deus não quer que tua família fique seca, fique doente, fique morta. Não é vontade de Deus. Mas depende da tua postura como pai, como mãe, de você se levantar, acertar a tua fé em Deus e começar a declarar saúde para a tua casa. Amém? Declarar saúde para a tua casa. Declare vida para a tua casa. Esse é o nosso destino. Vida e vida em abundância. Você está com raiva de alguma coisa, de alguém? Eu amo o meu Deus. Ele me entende. Quando eu estou com raiva, estou com ira, aí Ele diz assim: fique irado, só se controle, não peque. Pode ficar irado. Aí Ele me dá um tempinho para eu fazer birra. Aí Ele vai: pode, só não peque. Está com alguma coisa contra alguém? Solta isso. Tem muito mais de coisa linda, gloriosa para a tua vida, para a tua família, para o teu bairro. Está com problema com teu vizinho? Resolva isso. Amém? Quantos aqui desejam mais vida? Glória a Deus. Eu quero. Eu quero. Eu quero mais vida. Mas estamos nesse momento de acerto, de conserto, de alinhamento, de arrependimento. A gente tem que se arrepender, levar nossos irmãos a se arrependerem, porque nós queremos vida. Um doente entre nós, estamos todos nós mancando. Todos nós temos que andar saudáveis, bonitões. Não é legal me ver aqui assim tão bonitão? É legal, gente. É triste ver um irmão doente, doente fisicamente, doente espiritualmente.
Não é possível que a gente ouve que tem um irmão, uma irmã assolada por, sei lá, estresse crônico, e a gente não abraça, não declara. A gente tinha um encontro, segundo o testemunho aqui, um encontro na casa do Valdecir. Valdecir está aí? Não está? A gente tinha encontro na casa do Valdecir, toda semana, grupo familiar. E aí não é que me vem do lado da casa deles um grupo de umbanda lá. Eu falei para o Valdecir, eu não aceito isso aí. Não aceito, vão sair daqui. Acho que eu te contei, Marcão. E eu falei, Valdecir, a gente vai começar a orar para esses caras saírem daí. E eu saía, eu trabalhava no ângulo aqui. Assim que terminava, 5h40, ia direto lá. Parava em frente do barracão e começava a orar. Todos os dias eu fazia isso. Aí, um tempo depois, o Valdecir mandou mensagem. Você não sabe o que aconteceu ontem. Caíram muitas pedras no telhado e eles não sabem de onde vieram. E começaram todos a orar Pai Nosso. Eu falei, eles ainda não viram nada. E aí, começamos a orar de novo, orar mais. E aí aconteceu a nossa mudança para São Carlos. Aí o Valdecir mandou mensagem. Eles já saíram daqui. Eles já saíram daqui. Eu tinha certeza. Se eu não tivesse certeza, nem iria lá gastar tempo. Eu tinha certeza que eles iriam sair. Deus deu chance para eles. Bateu o telhado. Vocês querem ou preferem mesmo sair daqui? Ou se convertem ou morrem. E Deus dá escolha. Por isso eu falo que eu amo meu Deus. Ele faz um cenário para você escolher. Quer continuar nisso? E eles saíram de lá. Esses dias, Paulão e Silei foram nos visitar. Contaram de um vizinho lá, chato também. E eu contei o testemunho. Eu falei, vamos fazer assim. Vamos orar. Esse cara aí vai tomar juízo. E começamos a declarar. Ontem foram nos visitar de novo e deram esse testemunho. O cara parou. Irmãos, a Bíblia diz, a igreja seria edificada sobre a pedra, que tu és Messias. As portas do inferno não iriam prevalecer. Agora pensa assim, esse aqui é inferno, não é inferno, tá? Só faz de conta. Esse aqui é inferno, aqui é a porta. A Bíblia diz que a igreja é essa que foi edificada em cima da rocha. A igreja vai estourar as portas do inferno. Não é que o inferno vem para a igreja e a igreja vai resistir. Não. A igreja vai se mover, bater a porta do inferno. Ela não vai prevalecer. Sabia que você é sei lá, do jiu-jitsu espiritual? Oi? O Gabriel Wolff espiritual. Todo mundo fazendo jiu-jitsu agora. Ou karatê. Mas a Bíblia diz, parte para cima. Rompe com esses portões. Essas autoridades espirituais do mal. Principados, potestades, hostes malignas. Parte para cima delas. Declare e creia que vai acontecer. Aleluia! As coisas vão mudar. Os romanos são nossos irmãos. Temos que perdoá-los e sermos uma família com eles. Não é mais tempo de um brigar contra o outro. Não é mais tempo de um resistir o outro. Deus criou judeu. Deus criou romano.
E o Messias vem para quebrar as barreiras. Barreiras de divisão, de separação, de ódio, de ira, de soberba. Ele já quebrou tudo isso. Agora somos todos irmãos. Perdoa o teu irmão e ora junto com ele. E declare vida entre vocês. Deixa o romano viver em Israel. Que inclusive, o Senhor Jesus encontrou um centurião que reconheceu a autoridade de Jesus, que poderia funcionar à distância. Não sei se você já pensou nisso, mas a autoridade de Jesus também tinha Wi-Fi. Poderia acessar à distância. E o único que reconheceu isso foi um centurião romano, que poderia acessar via Wi-Fi a autoridade de Jesus. E ele acessou, o servo dele ficou curado. E Jesus disse: em todo Israel, eu nunca vi fé como desse homem. Deixa eu te lembrar algumas coisas. Você lembra do São Batista? São João Batista? Estava lá. E Jesus disse que não viu fé em São João Batista, como viu naquele romano. Você lembra da Santa Maria, Mãe de Deus, que roga por nós pecadores? Você se lembra ou não? Não. Essa Santa Maria, Mãe de Deus, que roga por nós pecadores, estava lá. E Jesus disse: não vi nela fé como desse homem. Eu não sei o que você mais queria ouvir para saber. Aí Jesus estava falando: gente, somos irmãos. Somos irmãos. Cuida do seu irmão. Tem uns que são um pouco mais estourados, outros mais calminhos. Mas vai lá, toca no ombro do irmão. Oh, mano, menos. Para terminar, tinha um imperador romano chamado Marco Aurélio. Ele também era filósofo. Falaram que, reza a lenda, que ele contratou uma pessoa para lhe ajudar, de tão virtuoso que ele gostava de ser. Contratou alguém para lhe ajudar. E essa pessoa sempre ficava do lado dele, de um dos ombros. Para quando ele estivesse falando, ou destilando alguma sabedoria, alguma filosofia, ou tomando alguma decisão, se ele estivesse se exaltando demais, aí esse homem tocava no ombro dele assim, como um sinal: menos. E nós temos esse. E o Senhor Jesus disse que Ele é Paráclito. Amém? O Senhor Jesus disse: o Pai vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estará convosco. No momento que você não está direitinho, Ele chega lá, o Espírito Santo: oh, filho, menos. Não é tudo isso não. E assim a gente se harmoniza como irmãos. E assim convivemos como irmãos. E assim celebramos a ceia do Senhor, que nos lembra que Ele padeceu por nós. E o padecimento dEle derrubou todas as barreiras, nos trouxe juntos, nos purificou. E hoje, cada um é ferro que afia outro ferro. E juntos na fé, declaramos, estabelecendo a vontade do Pai. Você está nisso? Você está junto nisso? Fica de pé, por favor. Oh, Senhor, nós queremos declarar nessa manhã o pairar do Teu Espírito trazendo vida nesse lugar. Queremos declarar o mover do Espírito Santo, restaurando corações desesperados, restaurando corações desesperançosos, estabelecendo famílias que precisam de ordem. Nessa manhã nos declaramos, Pai.
Nós declaramos nessa manhã saúde sobre famílias, saúde sobre vidas. Senhor, nós declaramos nessa manhã, os vínculos quebrados sejam restaurados em nome do Senhor Jesus. Vínculos de pais para filhos, filhos para pais sejam restaurados em nome do Senhor Jesus. Doenças crônicas, de ódio, de raivas, que caiam por terra. Morte nas famílias que caia por terra. Oh Senhor, oh Senhor, nós declaramos, Senhor, despertamento da Tua igreja. Nós declaramos despertamento da Tua igreja para mais vida. Nós rejeitamos vida vazia. Nós rejeitamos religiosidade vazia. Mas a boa religião que o Senhor nos deu é essa: nos ligarmos ao Senhor, negarmos a corrupção do mundo, cuidar dos necessitados, e nós rejeitamos distanciamento uns dos outros. Nós rejeitamos, Senhor. Oh meu Deus, oh meu Pai, mais vida nesse lugar, mais vida, Senhor. Oramos por mais vida em Cascavel, Senhor. Que as nossas autoridades, Senhor, se arrependam e busquem, Senhor, o Espírito do Senhor, que traz governo saudável, que sabe cuidar do Teu povo, Senhor. Nós oramos também por Toledo, Senhor. Nós declaramos a vida do Senhor em Toledo. Nós declaramos que o Senhor é o Rei, é o Senhor de Cascavel, é o Senhor de Toledo. Senhor, nós declaramos que aqueles que há muito tempo buscam uma palavra de direção e ainda não receberam, nós declaramos que recebam em nome do Senhor Jesus. Queremos ouvir testemunhos daqui para frente de gente que viu a glória de Deus. Oh Pai, assim como o Senhor disse para Maria e Marta: se vocês crerem, verão a glória de Deus. E elas creram, ainda na sua pequenez. O Senhor liberou graça e o irmão delas foi ressuscitado. A vida na família voltou, a vida no irmão delas voltou. E nós declaramos isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, quero convidar os irmãos do louvor para nos dirigir. A palavra do Senhor diz que toda vez que nós celebrarmos a ceia do Senhor, façamos isso em memória dEle, em memória do corpo dEle entregue, em memória do sangue dEle, que foi derramado para estabelecer aliança entre nós, entre o Pai e nós. Essa cerimônia não é uma simples cerimônia, é cerimônia de declaração de vida. Não se dirija nesse momento como mais uma cerimônia do mês, mas como uma declaração verdadeira no seu coração. Estou declarando mais vida entre eu e meu irmão em Cristo Jesus. Mas também dirija-se aqui como um compromisso. Eu estou me comprometendo em nome do Senhor Jesus de cuidar do meu irmão. Amém? Declare o seu compromisso. Eu estou aqui, vou cuidar do meu irmão, em memória do que o Senhor fez entre nós. E a palavra diz que o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: comam em memória de mim.
E nós queremos orar também, Senhor, abençoando esse pão que simboliza o teu corpo, que padeceu por nós, que levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, os nossos pecados, e hoje nós temos vida, somos saudáveis diante do Pai. E assim também a palavra diz que o Senhor tomou o cálice e abençoou e diz: recebam e tomem, é o sangue da aliança, aliança com o Pai, e também essa aliança deságua na aliança entre nós. E nós também queremos orar nesse momento, Senhor, dando graças ao Senhor pelo teu sangue. Olha a multidão de seus filhos, por causa dessa aliança, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu sangue, que nos deu mais vida, e nós podemos desfrutar dessa vida, passando de um para o outro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sair em paz, paz que excede todo entendimento. Vem aqui e pegue a tua porção, celebre junto com o seu irmão, aproxime sua família, o seu irmão do lado, abrace, ceie com ele, esteja em paz, fique à vontade.